Os pratos do jantar batiam enquanto as risadas explodiam ao redor da mesa da nossa família. Minha mãe enxugou as lágrimas dos olhos, apontando para mim. Se você desaparecesse amanhã, Constança, honestamente, ninguém sentiria sua falta. Todos uivaram como se fosse a piada mais engraçada já contada. Eu permaneci perfeitamente imóvel, o garfo suspenso sobre meu bolo intocado. Anos de piadas semelhantes passaram pela minha mente enquanto eu esperava as risadas diminuírem. Quando o silêncio finalmente caiu, eu entreguei minha única frase. Eu sentiria minha falta. O sorriso dela desmoronou. Ninguém fez um som. O caminho para casa com Rodrigo foi silencioso nos primeiros 10 minutos. Eu continuei repassando o momento em minha cabeça, a forma como o rosto da minha mãe havia congelado, e então rapidamente se reorganizado em uma expressão exagerada de mágoa. O jeito que meu pai pigarreou e perguntou quem queria café. O jeito que meu irmão Tiago murmurou algo sobre eu não saber aceitar uma brincadeira. Sabe, ela não quis dizer nada com isso, Rodrigo finalmente disse, os olhos fixos na estrada à frente. Sua mãe estava apenas tentando ser engraçada. Eu me virei para olhar para meu marido de 5 anos. Seu perfil era bonito sob a luz dos postes de luz que passavam, mas algo sobre o jeito que ele cerrava o maxilar me fez pensar de que lado ele realmente estava. Você acha engraçado dizer a alguém que ninguém sentiria falta dela se ela desaparecesse? Eu perguntei. Rodrigo suspirou. Ah, qual é, Constança? Você sabe como sua mãe é? Ela tem um senso de humor diferente. Diferente não era a palavra que eu usaria. Eu passei minha infância inteira como o alvo das piadas da minha mãe. Como eu era a mais desastrada da família. Como eu nunca seria nada na vida. Como eu tinha sorte de Rodrigo ter se casado comigo, porque ninguém mais teria me querido. Sempre seguido por aquela mesma frase. Estou só brincando, relaxa. Você está pensando demais nisso, Rodrigo disse, estendendo a mão para dar um tapinha no meu joelho, no que pareceu mais um desprezo do que conforto. Amanhã, todo mundo já terá esquecido. Mas eu sabia que não era verdade. O grupo da família no WhatsApp estaria bombando a noite toda. Mais piadas às minhas custas. Mais histórias sobre como eu não sabia aceitar uma brincadeira. Mais evidências de que eu era o problema. Em casa, eu não conseguia dormir. Rodrigo adormeceu imediatamente, roncando suavemente ao meu lado enquanto eu encarava o teto. Por volta das 2 da manhã, chequei meu celular. Como previsto, o chat da família tinha explodido. Mãe, vocês viram a cara da Constança? Tiago. Clássica com, zero senso de humor. Pai. Agora, sejam legais. Mãe. Foi só uma piada, se ela não aguenta uma pequena provocação. Tiago. Lembra quando ela chorou no próprio aniversário, porque a mãe brincou que o bolo dela estava torto? Eu rolei por dezenas de outras mensagens, cada uma como uma pequena faca. Pela manhã, eu tinha tomado uma decisão. Eu digitei uma mensagem simples para o grupo da família. Estou levando a piada da mamãe a sério. Eu vou desaparecer por um tempo. Sem reuniões de família para mim. Vamos ver quem sente falta de quem. Eu coloquei meu celular no silencioso e me arrumei para o trabalho. Eu estava na metade do meu café da manhã quando ele tocou. Mãe, deixei ir para a caixa postal. Tocou de novo e de novo. Finalmente, eu atendi. Que palhaçada é essa? Ela exigiu sem preâmbulos. Bom dia para você também. Mãe! Não seja dramática, Constança. Foi uma piada. Todo mundo estava rindo. Sim, todo mundo estava rindo de mim, não comigo. Ah, meu Deus! A voz dela assumiu o tom magoado, que eu conhecia tão bem. Você é tão sensível. Eu não posso dizer nada perto de você. Você está certa, eu disse calmamente. Então, estou me retirando da situação. Você está sendo infantil. O Rodrigo concorda comigo. Meu estômago se contraiu. Você já falou com o Rodrigo? Claro que falei. Ele está preocupado com você. Todos nós estamos. Eu encerrei a ligação e dirigi até essa escola municipal onde eu dava aula de artes. Mergulhar no meu trabalho sempre ajudava. As crianças estavam pintando autorretratos hoje, e a empolgação delas era contagiante. Por algumas horas, eu esqueci de todo o resto. Depois da escola, parei no supermercado. No caixa, meu cartão de crédito foi recusado. Estranho. Tentei meu cartão de débito. Também recusado. Tive que usar o dinheiro de emergência da minha carteira para pagar. Quando cheguei em casa, tentei entrar no aplicativo do nosso banco.
Senha incorreta. Tentei meu e-mail, senha incorreta. Netflix, Amazon, até minha conta pessoal do Instagram. Todas bloqueadas. Rodrigo chegou em casa 1 hora depois, parecendo sombrio. Sua mãe me ligou de novo, ele disse, largando sua pasta. Ela acha que você está tendo algum tipo de colapso. Então você me bloqueou de todas as nossas contas? Minha voz subiu em descrença. É temporário, Constança. Só até você se acalmar e pedir desculpas para sua mãe. Eu o encarei, de repente, vendo nosso casamento inteiro com perfeita clareza. Há quanto tempo você está falando com minha mãe pelas minhas costas? Rodrigo se mexeu desconfortavelmente. Nós conversamos às vezes. Ela se preocupa com você. Há quanto tempo, Rodrigo? Eu não sei, alguns anos. Desde o primeiro ano em que nos casamos. Ela se preocupa com você. E, honestamente, eu também. A traição me atingiu como um golpe físico. 5 anos de casamento e meu marido tinha sido o espião da minha mãe o tempo todo. Me dê acesso às nossas contas. Eu disse, lutando para manter minha voz firme. Não até você se tornar razoável. Sua mãe acha... Eu não me importo com o que minha mãe pensa. Essas são minhas contas também. A expressão de Rodrigo endureceu. Na verdade, elas são principalmente minhas contas. Você é apenas uma usuária autorizada e agora... Eu não acho que você esteja em estado de tomar decisões financeiras. O que você está falando? Eu administro nosso orçamento. Eu pago nossas contas e ganho 70% da nossa renda. Olha, ele rebateu. Isso é para o seu próprio bem. Sua mãe e eu achamos que você precisa de ajuda. Era como se o chão tivesse desaparecido sob meus pés. Meu marido e minha mãe tinham formado uma aliança contra mim e eu nunca tinha percebido. Eu preciso ir embora, eu disse, movendo-me em direção ao nosso quarto. Rodrigo me seguiu. Não seja ridícula. Para onde você iria? Quem iria querer você? Ele congelou, parecendo perceber o que tinha dito. Uau! Eu sussurrei. Você realmente pensa isso também, não é? Que ninguém sentiria minha falta se eu desaparecesse. Eu não quis dizer. Sim, você quis. Eu puxei uma mala do armário e comecei a enchê-la com o essencial. Você está exagerando. Rodrigo insistiu, observando-me fazer as malas. Se você sair agora, eu vou ligar para a diretoria da escola. Vou dizer a eles que você está mentalmente instável. Eu parei, minhas mãos cheias de roupas. Você tentaria tirar meu emprego de mim? Estou tentando te ajudar, ele insistiu. Você precisa de ajuda profissional, Constança. Eu continuei a fazer as malas, movendo-me para o meu escritório em casa para pegar alguns documentos pessoais. Quando abri a porta, congelei de horror. Meus materiais de ensino estavam espalhados pelo chão. Pior, minhas obras de arte, peças em que eu vinha trabalhando há anos, tinham sido cortadas e rasgadas. Foi você quem fez isso? Eu perguntei, minha voz pouco mais que um sussurro. Rodrigo parecia desconfortável. Você precisa focar em ficar melhor, não nessas distrações. Eu peguei os documentos que pude, as mãos tremendo de raiva e choque. Eu liguei para Amanda, minha melhor amiga desde a faculdade, que atendeu no 3º toque. Posso ficar com você, só por um tempinho? 20 minutos depois, eu estava no meu carro, dirigindo para longe da casa que eu tinha compartilhado com Rodrigo, sentindo como se tivesse escapado de algo muito mais perigoso do que eu jamais havia percebido. Amanda estava esperando do lado de fora do prédio dela quando eu cheguei. Ela me ajudou a carregar minha mala para dentro e ouviu em silêncio chocado enquanto eu explicava o que tinha acontecido. Eu não tinha ideia de que as coisas estavam tão ruins, ela disse quando eu terminei. Fique o tempo que precisar. Um alívio tomou conta de mim. Obrigada. Eu só preciso de um tempo para descobrir meus próximos passos. Amanda mexeu em sua caneca de café. Bem, sobre isso, eu definitivamente posso te receber por 3 dias, mas então eu estou, na verdade, saindo do país. O quê? Trabalho de 6 meses em Singapura. Eu ia te contar na semana passada, mas... Ela deu de ombros pedindo desculpas. Esqueci completamente. Justo quando eu pensei que tinha encontrado terra firme, ela estava desmoronando novamente. 3 dias não era muito tempo para encontrar um novo lugar para morar sem acesso ao meu dinheiro. Passei o primeiro dia ligando para apartamentos apenas para ouvir repetidamente que sem comprovante de renda ou análise de crédito, eles não podiam me ajudar. Rodrigo tinha sido completo em me cortar. No meu 2º dia na casa de Amanda, liguei para Beatriz, a diretora da minha escola. Eu precisava me antecipar a qualquer coisa que Rodrigo pudesse tentar. Beatriz,
Estou lidando com uma situação pessoal difícil, comecei. Eu me separei do meu marido e ele ameaçou ligar para a escola com alegações falsas sobre minha saúde mental. Beatriz ficou em silêncio por um momento. Isso é sério, Constança. Você está bem? Estou bem, mas eu queria que você soubesse, caso ele cumpra ter a ameaça. Agradeço o aviso, disse ela. Na verdade, talvez eu possa ajudar. Minha irmã coordena o programa de artes na Escola Municipal Monteiro Lobato. Eles precisam de uma professora temporária para o programa de contraturno. Isso manteria você fora do caminho do Rodrigo por um tempo. Isso seria incrível, eu disse, sentindo uma pequena centelha de esperança. Passe no meu escritório amanhã. Vamos começar a papelada. Com pelo menos um emprego temporário garantido, fiquei focada em encontrar moradia. No final da tarde, eu estava ficando desesperada. Então Jorge, um colega professor, ligou. A Beatriz me disse o que está acontecendo, ele disse. Eu talvez conheça um lugar. É minúsculo, basicamente uma edícula. Mas o aluguel é barato e o proprietário não exige análise de crédito, só dinheiro. O apartamento-estúdio era ainda menor do que eu imaginava. Um único cômodo com uma kitnet em um canto e um banheiro tão pequeno que você podia escovar os dentes sentado no vaso. Mas estava limpo, disponível imediatamente. E, o mais importante, meu. Eu não tenho o primeiro mês de aluguel comigo. Admiti ao proprietário, um senhor idoso chamado Sr. Pereira. Quando você pode conseguir? Ele perguntou. Eu começo um novo emprego amanhã. Serei paga no final da semana. Ele me estudou por um momento. Você está com algum tipo de problema, não é? Eu assenti, sem confiar em mim mesma para falar. Eu já estive aí. Você pode se mudar hoje e me pagar na sexta-feira. Jorge me emprestou R$ 500 para eu me virar até meu primeiro pagamento. Comprei um colchão inflável, algumas compras de supermercado e itens básicos de higiene. Eu me sentia simultaneamente aterrorizada e libertada. Quando tentei usar meu cartão de crédito no supermercado por hábito, a caixa disse que ele havia sido reportado como roubado. Rodrigo não tinha apenas congelado nossas contas. Ele tinha reportado fraude, potencialmente prejudicando meu crédito por anos. Meu primeiro dia na Monteiro Lobato correu bem. As crianças eram entusiasmadas e a mudança de ambiente parecia um novo começo. Mas quando chequei meu celular durante o almoço, eu tinha 3 ligações perdidas da minha escola original. Liguei de volta imediatamente. Constança, tivemos uma situação, disse Dona Margot, a secretária da escola. Seu marido esteve aqui 2 vezes hoje, muito agitado. Ele diz que você não está bem e que precisa falar com você urgentemente. Meu estômago revirou. Ele fez uma cena? Não exatamente, mas ele foi insistente. A segurança eventualmente pediu para ele se retirar. Eu sinto muito, Dona Margot. Estou lidando com uma separação difícil. Você precisa de ajuda? Recursos? A preocupação genuína em sua voz quase me fez desabar. Estou bem. Obrigada por perguntar. Naquela noite, usei o laptop de Jorge para pesquisar recursos sobre abuso doméstico. O que Rodrigo estava fazendo parecia que deveria ser ilegal, mas eu não tinha certeza de como chamar. Controle, gaslighting, abuso financeiro. Encontrei uma terapeuta chamada doutora Valença, que se especializava em abuso emocional, e marquei uma consulta para a semana seguinte. Nos dias seguintes, estabeleci novas rotinas. Trabalho durante o dia, refeições simples no meu minúsculo apartamento e documentação cuidadosa de tudo o que acontecia. Comecei um diário registrando cada interação com Rodrigo, cada ocorrência estranha, cada memória das piadas da minha mãe, que agora pareciam algo muito mais sinistro. Usei o laptop de Jorge para pedir o divórcio, passando horas preenchendo formulários que eu mal entendia. Eu não tinha dinheiro para um advogado, mas a Defensoria Pública oferecia orientação gratuita para quem entrava com o processo sozinho. Então, exatamente uma semana após o início da minha nova vida, recebi um e-mail da Secretaria de Educação solicitando uma reunião sobre preocupações com o comportamento recente. O e-mail mencionava que várias partes haviam expresso preocupação sobre minha aptidão para lecionar. Quando cliquei na lista de participantes, o nome da minha mãe saltou aos meus olhos. De alguma forma, ela tinha se inserido na minha vida profissional, alegando ser um membro da família preocupado. Investigações posteriores revelaram que ela andava contatando pais de alunos da minha turma, compartilhando preocupações sobre minha estabilidade. O chão se moveu sob mim mais uma vez. Não era suficiente para ela controlar minha vida familiar. Agora ela estava vindo atrás da minha carreira.
A reunião na Secretaria de Educação pareceu um julgamento. Sentei-me em uma ponta de uma longa mesa de frente para 5 membros da comissão, com Beatriz ao meu lado como uma defensora nominal. Na outra ponta sentava minha mãe, parecendo apropriadamente preocupada em um vestido azul conservador que eu nunca tinha visto antes. Estamos aqui para abordar algumas preocupações sobre o comportamento recente da senhorita Matos, começou o Dr. Machado, o presidente da comissão. A senhora Matos mãe, trouxe algumas questões à nossa atenção que, se verdadeiras, poderiam impactar o bem-estar dos alunos. Minha mãe enxugou os olhos com um lenço de papel. Eu nunca quis fazer isso, mas estou tão preocupada com minha filha e com aquelas pobres crianças. O que se seguiu foi uma difamação disfarçada de preocupação. Minha mãe compartilhou histórias pinçadas da minha infância. Vezes em que fiquei chateada, discussões que tivemos, explosões da adolescência, apresentadas como evidência de uma personalidade instável. Ela tinha, de alguma forma, obtido declarações de 3 pais da minha turma, expressando preocupação com base nas informações que ela havia compartilhado com eles. Constança sempre foi emocionalmente volátil. Minha mãe explicou, sua voz quebrando artisticamente. Quando criança, ela tinha essas birras terríveis. Uma vez ela quebrou todos os seus brinquedos porque eu pedi para ela arrumar o quarto. Eu queria gritar que eu tinha 7 anos quando isso aconteceu e que eu tinha quebrado uma boneca depois que ela jogou fora meu projeto de arte como castigo por um quarto bagunçado. Mas me defender contra cada alegação me faria parecer exatamente tão instável quanto ela estava me pintando. Em vez disso, falei calmamente. Estou passando por um divórcio difícil. Meu marido e minha mãe estão chateados porque eu escolhi estabelecer limites com eles. Essas alegações são a forma deles de me punir. Os membros da comissão trocaram olhares. O Dr. Machado pigarreou. Dada a seriedade dessas preocupações, acreditamos que é do interesse de todos que você tire uma licença temporária enquanto conduzimos uma avaliação completa. Vocês estão me suspendendo com base na palavra da minha mãe? Perguntei, a descrença evidente na minha voz. Estamos colocando você em licença administrativa com benefícios, pendente de avaliação por um profissional de saúde mental credenciado pela prefeitura, ele esclareceu. Este é o procedimento padrão quando preocupações desta natureza são levantadas. Beatriz apertou meu braço em solidariedade. Vou garantir que suas turmas sejam cobertas por substitutos qualificados. Saí da reunião atordoada. Licença administrativa significava nenhuma renda enquanto eles me avaliavam. O momento não poderia ter sido pior. Eu tinha exatamente 227 pés em meu nome. O aluguel vencendo em 2 semanas e agora nenhuma perspectiva imediata de um salário. Naquela noite, entrei em uma livraria local com meu currículo em mãos. A proprietária, uma mulher de cabelos grisalhos chamada Sônia, olhou para ele com as sobrancelhas erguidas. Você é um pouco super qualificada para vender livros, não é? Eu preciso do trabalho, eu disse simplesmente. E eu amo livros. Ela me contratou na hora para os turnos da noite e fins de semana. O pagamento era mínimo, mas cobriria o aluguel e o miojo se eu fosse cuidadosa. De volta ao meu apartamento, entrei com um pedido de medida protetiva contra minha mãe, citando assédio no local de trabalho. A atendente pareceu cética enquanto processava minha papelada. Normalmente, isso é para parceiros domésticos, ela observou. Minha mãe está ativamente tentando destruir minha vida, respondi. Se isso não se qualifica para proteção, o que se qualifica? Minha consulta com a doutora Valença não poderia vir rápido o suficiente. Quando finalmente me sentei em seu consultório, as palavras saíram de mim em uma corrida confusa. As piadas de toda a vida da minha mãe, a traição de Rodrigo, o desmantelamento sistemático da minha vida. A doutora Valença ouviu sem interrupção, tomando notas ocasionais. Quando terminei, ela se inclinou para a frente. O que você está descrevendo é um padrão claro de abuso emocional, Constança. Da sua mãe, principalmente, e agora do seu marido também. Mas ela sempre diz que está brincando. Eu disse, a dúvida familiar ressurgindo. Talvez eu seja sensível demais. Isso é gaslighting, fazer você questionar suas próprias percepções e reações. É uma tática clássica de abuso. Pela primeira vez, alguém estava validando o que eu sempre senti, mas nunca consegui nomear. Eu chorei em seu consultório. Décadas de mágoa, reprimida finalmente reconhecidas. Vamos trabalhar na reconstrução do seu senso de identidade, prometeu a doutora Valença.
e em estratégias práticas para você se proteger daqui para frente. Mergulhei na minha nova rotina, ensinando arte na Monteiro Lobato, pelas manhãs e início das tardes, terapia com a doutora Valença uma vez por semana e turnos na livraria à noite. Eu vivia de sanduíches de queijo e produtos de hortifruti com desconto, economizando cada centavo que podia. Na livraria, encontrei uma amizade inesperada com Theo, um estudante universitário que trabalhava nos mesmos turnos que eu. Era fácil conversar com ele, sem conexão com minha vida passada. Sônia, a dona, começou a me convidar para tomar chá depois do fechamento. Pequenas gentilezas que me ajudaram a lembrar que nem todo mundo no mundo era como minha mãe e Rodrigo. Comecei a reconstruir minha vida, uma pequena vitória de cada vez. Abri uma nova conta bancária em uma cooperativa de crédito. Encontrei um núcleo de prática jurídica gratuito que me ajudou a entender minhas opções de divórcio. Comecei a desenhar novamente durante os períodos calmos na livraria. 3 semanas após o início da minha nova vida, eu estava começando a sentir que poderia sobreviver. Então, Rodrigo entrou com uma contramedida protetiva, alegando que eu tinha ameaçado tanto ele quanto minha mãe com danos físicos. Ele apresentou mensagens de texto que eu supostamente enviei, ameaçando fazê-los pagar. Eu encarei os documentos do tribunal em horror. Os textos eram claramente fabricados. Eu não tinha me comunicado com nenhum deles há semanas, mas pareciam convincentemente reais. Como eu poderia provar que não tinha enviado mensagens de um número de celular que era inquestionavelmente meu? Justo quando eu pensei que estava saindo do buraco, alguém tinha me jogado de volta e empilhado mais terra em cima. A audiência da medida protetiva foi um desastre. Sentei-me sozinha do meu lado do tribunal enquanto Rodrigo e minha mãe apresentavam uma frente unida do outro lado com um advogado que eu reconheci como amigo de golfe do meu pai. Eu tinha me preparado o melhor que pude com a orientação da Defensoria Pública, mas eu estava claramente em desvantagem. Rodrigo falou convincentemente sobre suas preocupações com minha saúde mental e seu medo por sua segurança depois que eu me tornei cada vez mais instável. Minha mãe, em lágrimas, corroborou sua história, adicionando detalhes sobre meu histórico problemático e explosões violentas quando criança. Quando tentei explicar que as mensagens de texto eram fabricadas, a juíza pareceu cética. Estas parecem vir do seu número de celular, senhorita Matos. Você está sugerindo que alguém hackeou seu celular? Sim, eu disse, sabendo como soava. Meu marido tinha acesso a todas as minhas contas antes de eu sair. Ele poderia ter... Meritíssima. O advogado de Rodrigo interrompeu suavemente. Temos registros mostrando que essas mensagens foram enviadas depois que a senhorita Matos deixou o lar conjugal. A juíza negou meu pedido de medida protetiva e concedeu o de Rodrigo. Eu estava agora legalmente proibida de chegar a menos de 100 metros de ambos, Rodrigo e minha mãe. Fora do tribunal, sentei-me em um banco tentando processar o que tinha acontecido. Meu celular apitou com um e-mail da Secretaria de Educação. A licença administrativa tinha sido estendida indefinidamente, depois que eles receberam novas evidências preocupantes. Meu pagamento estava suspenso até a resolução. Liguei para Beatriz imediatamente. Que novas evidências? Exigi. Ela suspirou pesadamente. E-mails anônimos com capturas de tela do que parecem ser mensagens ameaçadoras de você, Constança. Elas parecem ruins. Elas são falsas. Meu marido e minha mãe estão me incriminando. Eu acredito em você, disse ela. Mas a comissão precisa de provas, não apenas da sua palavra contra as deles. 2 dias depois, recebi os papéis do divórcio. Rodrigo estava exigindo pensão alimentícia, apesar de ganhar quase o dobro do meu salário, alegando que eu tinha abandonado o casamento e o deixado com todas as nossas dívidas conjuntas. Pior, havia uma cláusula sobre meu financiamento estudantil, FIES. Eu tinha esquecido que minha mãe tinha sido minha fiadora anos atrás, quando comecei a faculdade. Agora ela estava me ameaçando parar de fazer os pagamentos, o que eu nem sabia que ela fazia, o que enviaria o financiamento imediatamente para a inadimplência. Era uma ameaça que ela não podia legalmente cumprir sem prejudicar o próprio crédito, mas lutar contra isso exigiria um advogado que eu não podia pagar. Na livraria, Sônia me chamou em seu escritório com uma expressão preocupada.
Constança, tenho recebido algumas ligações estranhas. Pessoas alegando ser cidadãos preocupados, dizendo que você é instável e não deveria trabalhar com o público. Meu coração afundou. Minha mãe. Foi o que eu suspeitei. Olha, eu não me importo com as bobagens deles, mas eu tenho que reduzir suas horas. As ligações estão assustando os clientes. Eu assenti, entorpecida. Outra fonte de renda diminuída. Na terapia, a doutora Valença sugeriu que eu documentasse tudo meticulosamente. Comece um diário em áudio, ela aconselhou. Grave suas experiências diárias e suas memórias de incidentes passados. Date tudo. Construa um registro que mostre o padrão de abuso. Segui o conselho dela, religiosamente falando no aplicativo de gravação do meu celular todas as noites, documentando cada novo desenvolvimento e alcançando memórias de infância que eu tinha tentado esquecer. O processo foi doloroso, mas esclarecedor. Uma noite, na livraria, um rosto familiar apareceu na minha fila do caixa. Pedro, o irmão mais novo de Rodrigo. Eu me enrijeci, preparando-me para mais abuso. Eu não estou aqui para causar problemas, ele disse rapidamente. Eu queria checar se você está bem. Por que você se importa? Perguntei cansada. Ele olhou ao redor para se certificar de que ninguém estava ouvindo. Eu sei o que meu irmão e sua mãe estão fazendo. Não é certo. Como você sabe? Eu já vi isso antes. A ex-namorada do Rodrigo antes de você, a Jéssica. Sua mãe fez a mesma coisa com ela quando ela e o Rodrigo começaram a ter problemas. Fez ela parecer louca, virou todo mundo contra ela. Essa era a primeira vez que eu ouvia falar de qualquer namorada antes de mim. Rodrigo sempre disse que eu era seu primeiro relacionamento sério. Você pode me contar mais? Perguntei. Pedro assentiu. Aqui não, mas eu quero ajudar se eu puder. Ele deixou seu número, prometendo entrar em contato em breve. Naquela noite, alguém invadiu meu apartamento enquanto eu estava no trabalho. Meu laptop, contendo toda a minha documentação, papéis do divórcio e materiais de ensino, havia sumido. Nada mais foi tocado. Quando a polícia veio, eles registraram como um arrombamento aleatório visando eletrônicos. Apenas abra um boletim de ocorrência online para o seguro, sugeriu o policial. Eu não tenho seguro residencial, admiti. Ele deu de ombros. Não há muito que possamos fazer, então. Esses arrombamentos aleatórios raramente são resolvidos. Mas não havia nada de aleatório naquilo. Alguém queria destruir minhas evidências. Eu estava começando a entender que não estava apenas lidando com sentimentos feridos e piadas ruins. Esta era uma campanha sistemática para me apagar. A notificação de despejo veio como um choque completo. Eu tinha pago meu aluguel em dia, ficado na minha e sido uma inquilina modelo. O Sr. Pereira parecia genuinamente arrependido enquanto me entregava os papéis. Eu tive muitas reclamações sobre perturbações, explicou ele. Discussões, gritos, pessoas entrando e saindo em horários estranhos. Nada disso é verdade, protestei. Eu mal estou aqui, exceto para dormir, e moro sozinha. Eu sei, disse ele baixinho, mas as ligações continuam vindo. Uma mulher alegando estar preocupada com a filha diz que você está dando festas, usando drogas. Eu sei que é besteira, mas ela ligou para a Secretaria de Habitação e eu não posso arriscar minha licença. Eu tinha 30 dias para encontrar um novo lugar. As paredes estavam se fechando de todas as direções. Naquela noite, encontrei Pedro em uma cafeteria em Santo André, onde era improvável sermos vistos por alguém que nos conhecesse. Ele parecia nervoso, constantemente checando por cima do ombro. Você não entende o que está enfrentando, ele disse com a voz baixa. Sua mãe vem influenciando Rodrigo desde antes de vocês se casarem. Foi ela quem o pressionou para namorar você em primeiro lugar. Do que você está falando? O Rodrigo estava namorando a Jéssica, ficando bem sério. Então sua mãe o conheceu através daquela ONG que ela dirige. Ela decidiu que ele seria perfeito para você. Começou a dizer a ele como a Jéssica não era boa o suficiente, como ele merecia alguém estável como sua filha maravilhosa. A ONG. O projeto de estimação da minha mãe, arrecadando dinheiro para recursos de saúde mental comunitários. A ironia não passou despercebida. Por que o Rodrigo daria ouvidos a ela? Ele nem me conhecia. Sua mãe pode ser muito persuasiva. E ela tinha algo contra a Jéssica, alguns prontuários médicos que ela não deveria ter tido acesso. Ela fez parecer que a Jéssica estava escondendo sérios problemas mentais. Um arrepio percorreu minha espinha. Minha mãe acessou os prontuários médicos privados de alguém?
Pedro assentiu sombriamente. Ela tem conexões no hospital por causa do trabalho de caridade dela, uma vez que ela convenceu o Rodrigo de que a Jéssica era instável. Foi fácil apresentar você como a alternativa saudável. Eu me senti fisicamente doente. Então, todo o nosso relacionamento foi orquestrado pela minha mãe desde o início? Sim, o Rodrigo estava se recuperando, vulnerável. Sua mãe apareceu com sua filha perfeita e fez acontecer. Mas por quê? Por que ela se daria a tanto trabalho? Pedro hesitou. Controle, eu acho. O Rodrigo me disse uma vez que sua mãe deixou claro que esperava que ele mantivesse você na linha, que ela estava preocupada com seu temperamento artístico, tornando você não confiável. As peças estavam se encaixando. Minha mãe nunca aprovou minhas buscas artísticas ou minha independência. Ela passou minha infância tentando me moldar à sua imagem de filha perfeita. Quando isso falhou, ela encontrou alguém para continuar seu trabalho. Eu preciso falar com a Jéssica, eu disse. Pedro pareceu desconfortável. Ela se mudou para Recife depois que eles terminaram, mas eu posso tentar encontrar o contato dela. Com a ajuda de Pedro, localizei Jéssica 3 dias depois. Ela estava compreensivelmente relutante em revisitar o passado, mas concordou com uma chamada de vídeo. Eu pensei que estava ficando louca, ela disse, seu rosto sério na tela do meu celular. O Rodrigo e eu estávamos felizes. Então, de repente, ele começou a questionar tudo sobre mim. Eu tomei meus remédios? Eu estava tendo episódios que não estava contando a ele? Quando eu perguntei do que ele estava falando, ele disse que sua mãe tinha contado a ele sobre minha condição. Que condição? Perguntei. Esse é o ponto. Eu não tenho nenhuma. Eu tinha visto um terapeuta por alguma ansiedade na faculdade, mas isso foi anos antes. De alguma forma, sua mãe colocou as mãos nesses registros e os distorceu em algo sinistro. No momento em que o Rodrigo terminou comigo, ele genuinamente acreditava que eu estava escondendo uma doença mental séria. O mesmo manual, quase exatamente o que estava acontecendo comigo agora. Você já considerou uma ação legal? Eu perguntei. Pela violação de privacidade, Jéssica riu amargamente. Com que provas? Era a minha palavra contra a dela e ela tinha o Rodrigo convencido de que eu era delirante. Soa familiar? Até demais. Mas Jéssica tinha feito o que eu estava tentando fazer. Ela escapou, começou de novo. Havia esperança nisso. Minha situação de moradia ficou desesperadora à medida que a data de despejo se aproximava. Eu estava preparada para dormir no meu carro, se necessário. Mas então Jorge ofereceu uma solução. Minha esposa Laura e eu temos um quarto de hóspedes. Ele disse. Não é nada chique, mas você é bem-vindas a ficar lá até se reerguer. Eu quase chorei de alívio. Eu não posso pagar muito agora. Apenas contribua com as compras do supermercado quando puder. Laura e eu já passamos por isso. Às vezes as pessoas precisam de uma mão. Mudar-me para a casa de Jorge e Laura me deu espaço para respirar. A casa deles era calorosa e caótica, com 2 cachorros, um gato e o filho deles de 10 anos, Beto. Estar cercada por sua dinâmica familiar normal e saudável foi curativo de maneiras que eu não esperava. Na livraria, Theo revelou que tinha experiência em segurança de TI antes de voltar para a faculdade. Quando mencionei as mensagens de texto falsas, seus olhos se iluminaram. Isso é realmente muito fácil de falsificar com o software certo, explicou ele. Mas pode haver maneiras de provar que não são legítimas se pudermos mostrar que elas não passaram pelos servidores da sua operadora. Como faríamos isso? Eu precisaria ver os registros de mensagens reais que eles apresentaram ao tribunal. Você tem cópias? Eu não tinha, mas a Defensoria Pública me ajudou a obtê-las. Theo as examinou cuidadosamente. São falsificações boas, mas há inconsistências. Os metadados não batem com o que deveriam ser para textos legítimos enviados pela sua operadora. Se pudermos conseguir um perito para depor... Peritos custam dinheiro que eu não tinha, mas a confirmação de Theo de que os textos eram falsos me deu esperança de que eu poderia eventualmente provar isso. Jéssica me apresentou a sua amiga Estefânia, uma advogada especializada em casos de assédio e perseguição, stalking. Embora eu não pudesse pagar para contratá-la formalmente, ela concordou em me dar alguma orientação. O que você está descrevendo é uma campanha coordenada de abuso, disse Estefânia depois de ouvir minha história. Sua mãe parece ter um padrão desse comportamento.
Se pudermos documentar outras instâncias em que ela fez coisas semelhantes a outras pessoas, podemos ser capazes de estabelecer um padrão. Como eu encontro essas pessoas? Comece com a Jéssica e vá expandindo. Quem mais cruzou o caminho da sua mãe e de repente viu sua vida desmoronar? Enquanto isso, minha mãe havia criado contas falsas nas redes sociais em meu nome, postando mensagens erráticas que meus colegas e ex-amigos podiam ver. Eu só descobri isso quando Laura gentilmente me perguntou se eu estava bem online. As contas usavam fotos antigas minhas do Instagram de Rodrigo e incluíam detalhes pessoais precisos o suficiente para parecerem legítimas. Quando tentei denunciar as contas falsas, bati em um muro. Eu não tinha como provar que eu era a verdadeira Constança Matos, já que eu tinha perdido o acesso às minhas contas verificadas. Theo veio em meu socorro novamente, usando suas habilidades técnicas para ajudar a documentar a fraude e registrar denúncias eficazes. Lentamente, as contas falsas foram removidas, mas o dano à minha reputação já estava feito. Então veio outro golpe. A doutora Valença ligou para cancelar nossa próxima consulta, sua voz profissional, mais distante. Receio não poder continuar como sua terapeuta Constança. Por quê? O que aconteceu? Não estou autorizada a discutir os detalhes. Posso fornecer referências de outros profissionais, se desejar. Ela encerrou a ligação abruptamente. 2 dias depois, meu celular tocou de um número desconhecido. Constança, é a doutora Valença. Estou ligando do celular de uma amiga. O que está acontecendo? Alguém registrou uma denúncia ética contra mim no Conselho Regional de Psicologia. Alegaram que eu estava incentivando delírios e violações de limites. Eles tinham informações detalhadas sobre nossas sessões que apenas alguém para quem você contou poderia saber. Minha mãe, eu sussurrei. Eu suspeito que sim, a denúncia incluía prontuários médicos seus da infância que eu nunca vi. Coisas que eu não poderia saber a menos que você me contasse. O que você não fez. Alguém anda acessando registros confidenciais. Você pode lutar contra isso? Eu estou, mas vai levar tempo. Até lá, não posso arriscar minha licença continuando a tratá-la. Eu sinto muito. Outro sistema de apoio desmantelado. Mas a doutora Valença tinha me dado uma informação crítica. Minha mãe estava acessando prontuários médicos que ela não tinha direito de ver. Isso era ilegal, não apenas antiético. Eu finalmente tinha algo concreto que eu poderia provar. Estefânia me ajudou a entender quais evidências eu precisava para construir um caso abrangente. Eu não podia apenas lutar batalhas individuais contra a medida protetiva, as exigências do divórcio e as queixas profissionais. Eu precisava expor todo o padrão de assédio e abuso. Documente tudo, ela aconselhou. Mantenha um registro detalhado de cada incidente. Salve cada e-mail, mensagem de voz e mensagem de texto. Obtenha declarações por escrito de qualquer pessoa que tenha testemunhado o comportamento ou tenha sido vitimada. Pedro forneceu cópias de e-mails da família mostrando a orquestração da campanha de assédio pela minha mãe. Neles, ela explicitamente instruía os membros da família sobre o que dizer às autoridades, quais pais da minha turma contatar e até quais vizinhos abordar para falsas reclamações de barulho. O mais condenatório foi um e-mail para Rodrigo dizendo: precisamos garantir que ninguém acredite nela. Eu cuidei da terapeuta. Seu trabalho é conseguir aquelas mensagens de texto no registro do tribunal. Jéssica me conectou com 2 outras mulheres que haviam cruzado o caminho da minha mãe e sofrido campanhas semelhantes de destruição. Uma tinha trabalhado no hospital onde minha mãe era voluntária. A outra tinha namorado meu irmão brevemente. Ambas haviam experienciado crises pessoais e profissionais súbitas e inexplicáveis após discordarem da minha mãe. Theo fez mágica técnica, recuperando backups na nuvem de documentos que eu pensei estarem perdidos quando meu laptop foi roubado. Entre eles estava uma mensagem raivosa que Rodrigo havia enviado antes de apagar, admitindo que as mensagens de texto foram necessárias para garantir que ela não vire as pessoas contra nós. Não era uma confissão direta de falsificação, mas perto o suficiente para lançar sérias dúvidas. Mais significativamente, a doutora Valença forneceu a documentação da denúncia ética contra ela, incluindo prontuários médicos da minha infância que haviam sido acessados sem autorização. Os registros do hospital mostravam que esses prontuários tinham sido vistos por alguém usando as credenciais da organização de caridade da minha mãe em datas muito posteriores a qualquer razão legítima para acesso.
Com a orientação de Estefânia, organizei tudo em 3 pacotes. Um para a Secretaria de Educação, um para o Tribunal de Divórcio e um para uma audiência para contestar a medida protetiva de Rodrigo e restabelecer a minha. Beatriz ligou com notícias inesperadas. A investigação da Secretaria está sendo concluída a seu favor, Constança. Recebemos evidências de que as queixas contra você foram orquestradas por membros da família com uma agenda clara. Você será readmitida com pagamento retroativo. Obrigada por acreditar em mim, eu disse, minha voz quebrando. Eu sempre acreditei, ela respondeu. Mas agora temos provas que todos os outros também deveriam ter. O dia da audiência no tribunal chegou. Rodrigo e minha mãe sentaram-se confiantemente do lado deles do tribunal, claramente esperando outra vitória fácil. O advogado deles parecia entediado, mal olhando para a pasta grossa de evidências que eu coloquei diante de mim. Então, Estefânia entrou e sentou-se ao meu lado. Eu pensei que você não poderia me representar oficialmente, eu sussurrei. Mudei de ideia, ela respondeu com um pequeno sorriso. Alguns casos valem a pena ser pro bono. O que se seguiu foram as 3 horas mais satisfatórias da minha vida. Estefânia metodicamente apresentou nossas evidências, construindo um quadro devastador de assédio coordenado. Ela chamou a doutora Valença para depor sobre a denúncia ética e os prontuários médicos acessados ilegalmente. Theo explicou a impossibilidade técnica das mensagens de texto serem genuínas. Pedro e Jéssica, ambos testemunharam sobre o padrão de comportamento que haviam presenciado. Quando ela terminou, o rosto da minha mãe tinha perdido toda a cor e Rodrigo estava visivelmente suando. O advogado deles parecia chocado. A juíza revisou as evidências cuidadosamente antes de falar. Eu encontro evidências claras e convincentes de que a medida protetiva contra a senhorita Matos foi obtida por meios fraudulentos. Essa ordem está por meio desta dissolvida. Ela virou um olhar severo para minha mãe e Rodrigo. Além disso, estou concedendo o pedido da senhorita Matos de medidas protetivas contra ambos os réus, com disposições adicionais proibindo qualquer contato com os empregadores, colegas ou local de residência da senhorita Matos. Ela não tinha terminado. Eu também estou encaminhando este assunto ao Ministério Público para possíveis acusações criminais relacionadas à fraude processual, acesso não autorizado de prontuários médicos e denunciação caluniosa. Os oficiais de justiça irão confiscar os celulares dos réus para exame forense sobre as mensagens de texto fabricadas. Minha mãe se levantou, sua voz estridente. Isso é ridículo! Ela sempre foi instável. Pergunte a qualquer um. Senhora Matos, sente-se ou será removida, a juíza advertiu. Sua filha Pia apresentou evidências convincentes de uma campanha sistemática para destruir sua reputação e meios de subsistência. O tribunal leva tais assuntos extremamente a sério. Estefânia apertou minha mão enquanto minha mãe era forçosamente sentada por um oficial de justiça. Pela primeira vez em meses, talvez em toda a minha vida, alguém em autoridade tinha visto a verdade e tomado o meu lado contra ela. O processo de divórcio seguiu um padrão semelhante. As exigências de Rodrigo por pensão alimentícia foram rejeitadas como frívolas, e a juíza ordenou uma divisão equitativa dos bens. A ameaça do FIES evaporou quando as evidências da interferência da minha mãe foram apresentadas. O mais vindicativo de tudo foi meu retorno ao ensino. A Secretaria de Educação não apenas me readmitiu com pagamento retroativo, mas emitiu um pedido formal de desculpas pelo tratamento da investigação. Os pais que haviam sido contatados pela minha mãe receberam cartas esclarecendo que todas as alegações tinham sido consideradas sem mérito. Eu me mudei do quarto de hóspedes de Jorge e Laura para um apartamento de um quarto pequeno, mas ensolarado. Recuperei minha independência financeira, reconstruindo meu crédito e criando novas contas com medidas de segurança que Theo me ajudou a implementar. Voltei para a terapia como uma nova conselheira recomendada pela doutora Valença. 6 meses depois daquele jantar fatídico, onde minha mãe havia brincado que ninguém sentiria minha falta, eu organizei uma reunião própria. Ao redor da minha mesa sentavam-se as pessoas que tinham me ajudado a sobreviver. Jorge e Laura, Theo, Estefânia, Pedro, Jéssica, Beatriz e meus novos colegas da Monteiro Lobato, que me acolheram sem julgamento. Enquanto compartilhávamos uma refeição que eu havia preparado em minha nova casa, olhei ao redor para essas pessoas que haviam acreditado em mim quando todos os outros me abandonaram.
Essas eram as pessoas que sentiriam minha falta se eu desaparecesse. E mais importante, essas eram as pessoas que eu nunca mais permitiria que alguém tirasse de mim. 1 ano depois de me libertar da minha mãe e de Rodrigo, eu estava em uma pequena galeria de arte, cercada pelo meu trabalho. A exposição intitulava-se Desaparecimento. Uma série de pinturas narrando minha jornada da invisibilidade para a presença. Cada tela contava parte da história. A mesa de jantar com membros da família sem rosto, os espelhos estilhaçados, o apartamento minúsculo que se tornou um santuário e, finalmente, a comunidade vibrante de apoio que havia crescido ao meu redor. Sônia, da livraria, tinha me conectado com o dono da galeria, que deu uma olhada no meu portfólio e imediatamente me ofereceu uma exposição. Eu ainda ensinava arte na Monteiro Lobato. Eu tinha recusado a oferta de retornar à minha escola original, preferindo ficar onde as novas memórias superavam as antigas. Mas minha própria prática artística tinha florescido em liberdade. A investigação criminal sobre as atividades da minha mãe descobriu mais do que qualquer um esperava. O acesso não autorizado a prontuários médicos ia muito além do meu caso, revelando um padrão de violações de privacidade que se estendia por anos. Sua posição na ONG havia sido encerrada, e ela enfrentava múltiplos processos cíveis, além de acusações criminais. Rodrigo não se saiu muito melhor. As evidências de sua participação na campanha de assédio tinham lhe custado profissionalmente. Vários colegas apresentaram histórias sobre seu comportamento manipulador assim que a verdade sobre nosso divórcio se tornou pública. A última vez que eu vi, ele havia se mudado para outro estado para escapar da reputação que ganhou. Eu mantive as medidas protetivas contra ambos. Algumas feridas eram profundas demais para o perdão, pelo menos por agora. A doutora Valença me ajudou a entender que limites não eram apenas saudáveis. Em alguns casos, eles eram necessários para a sobrevivência. Meu relacionamento com o resto da minha família permaneceu complicado. Meu pai alegou ignorância das ações da minha mãe, mas sua passividade tinha tornado o comportamento dela possível. Meu irmão Tiago tinha participado mais ativamente, embora ele eventualmente tenha enviado uma mensagem de desculpas sem entusiasmo quando as acusações criminais foram arquivadas. Eu mantive todos eles a uma distância segura, engajando apenas através da minha advogada quando necessário. Mas a família que eu havia perdido foi substituída por uma que eu havia escolhido. Theo e eu tínhamos nos aproximado, nossa amizade evoluindo para algo mais profundo enquanto passávamos horas discutindo arte, tecnologia e recuperação. Jorge e Laura haviam se tornado irmãos substitutos, me incluindo em feriados familiares e churrascos de fim de semana. Estefânia tinha me apresentado ao seu círculo de amigas. Mulheres fortes que haviam sobrevivido às suas próprias batalhas e emergido resilientes. A galeria estava lotada para a noite de abertura da minha exposição. Amigos, colegas, alunos, pais e amantes da arte da comunidade enchiam o espaço com energia de apoio. Enquanto eu me preparava para dar um breve discurso, avistei um rosto inesperado na multidão. Jéssica tinha voado de Recife como uma surpresa, Pedro ao seu lado com um sorriso orgulhoso. Eu me aproximei do microfone, olhando para essas pessoas que haviam escolhido estar presentes para mim. Pouco mais de 1 ano atrás, me disseram que se eu desaparecesse, ninguém sentiria minha falta. Comecei. Foi dito como uma piada, mas algumas piadas revelam verdades dolorosas. A verdade era que eu já tinha desaparecido de muitas maneiras. Eu tinha me feito pequena, quieta e aceitável para pessoas que não podiam me aceitar por quem eu realmente era. Eu gesticulei para as pinturas ao nosso redor. Esta coleção conta a história do meu desaparecimento e do meu retorno, não como a pessoa que os outros queriam que eu fosse, mas como eu mesma. É sobre aprender que quando as pessoas erradas não sentem sua falta, isso cria espaço para as pessoas certas te encontrarem. Theo encontrou meu olhar na primeira fila e sorriu encorajadoramente. Muitas vezes nos dizem que a família é para sempre, que laços de sangue são mais fortes. O que eu aprendi é que a verdadeira família consiste em pessoas que te veem claramente e amam o que veem. Às vezes, essas pessoas compartilham seu DNA, mas muitas vezes são aquelas que te escolhem, dia após dia, quando seria mais fácil ir embora. Eu levantei minha taça de cidra espumante. A todos aqui que escolheram ser parte da minha vida, que notariam se eu desaparecesse e que me fazem grata todos os dias por eu não ter desaparecido.
Obrigada. A presença de vocês é o maior presente que eu já recebi. Os aplausos foram calorosos e genuínos. Enquanto as pessoas se moviam pela galeria depois, examinando as obras de arte e compartilhando suas impressões, eu me vi em conversa após conversa com indivíduos que se conectavam profundamente com os temas de isolamento e renascimento. Uma mulher mais velha segurou minhas mãos nas dela, lágrimas nos olhos. A voz da sua mãe soou exatamente como a minha. Ela disse: "Eu nunca encontrei a coragem de silenciá-la. Ver o seu trabalho me faz pensar que talvez eu ainda possa." Essa foi a vitória mais profunda de todas. O conhecimento de que, ao recuperar minha própria voz, eu poderia ajudar outros a encontrar as deles. Mais tarde naquela noite, um pequeno grupo de nós se reuniu no meu apartamento para uma celebração pós-festa. Enquanto compartilhávamos histórias e risadas, percebi que eu tinha criado algo que minha mãe nunca conseguiu, apesar de todas as suas conexões sociais e trabalho de caridade. Uma comunidade genuína construída sobre respeito mútuo e carinho. Theo me ajudou a limpar os pratos enquanto a festa terminava. "Eu tenho algo para você", ele disse, entregando-me um pequeno pacote embrulhado. Dentro havia um lindo diário encadernado em couro. Na primeira página, ele havia escrito: "Para novas histórias. Aquelas onde você é a heroína desde o primeiro capítulo." "Eu adorei", eu disse, inclinando-me para beijá-lo. Jorge levantou seu copo em um brinde final antes de partir. A Constança, que nos ensinou a todos que a palavra mais poderosa é basta. Basta de crueldade, basta de diminuição, basta de desaparecer. E basta de alegria, Laura acrescentou. Basta de amizade, basta de apoio, basta de amor. Basta, eu concordei, a palavra se acomodando confortavelmente em meu peito, onde o medo e a dúvida haviam vivido. Depois que todos foram embora, sentei-me sozinha no meu apartamento, cercada por evidências de uma vida recuperada. Fotos de novos amigos nas paredes, materiais de arte espalhados pela minha mesa, livros recomendados por pessoas que se importavam com o que eu pensava e sentia, uma geladeira coberta com desenhos dos meus alunos. Abri o diário de Theo e comecei a escrever, não sobre o passado, mas sobre o futuro que eu estava construindo dia após dia. Um futuro onde eu nunca mais me faria pequena para acomodar as inseguranças de outra pessoa. Um futuro onde sentir falta não era a medida do meu valor, mas sim ser vista por quem eu realmente era. A piada que havia começado tudo. Se você desaparecesse amanhã, ninguém sentiria sua falta. Tinha perdido seu poder de me ferir, porque eu sabia agora o que minha mãe nunca entendeu. Sentir falta não é sobre se fazer indispensável para pessoas que não te valorizam. É sobre ser autenticamente você mesmo, com aqueles que reconhecem o seu valor. Eu tinha desaparecido, de certa forma. A versão de mim que aceitava crueldade disfarçada de humor, que acreditava que eu merecia menos que respeito total, que se contorcia para caber em espaços pequenos demais para seu espírito. Aquela mulher se foi. Em seu lugar estava alguém mais forte. Alguém que entendia que o maior ato de coragem às vezes é simplesmente permanecer presente em sua própria vida, recusando-se a desaparecer mesmo quando os outros desejam que você o faça. Você já se sentiu pressionado a se fazer menor para manter a paz? Ou você se manteve firme como a Constança e encontrou sua verdadeira voz? Eu adoraria ouvir suas histórias aqui nos comentários. Se esta jornada ressoou com você, por favor, curta este vídeo, se inscreva no canal para mais histórias de resiliência e transformação e compartilhe com alguém que possa precisar ouvir que merece ser visto. Obrigada por ouvir e lembre-se, você sentiria sua falta, e essa é razão suficiente para permanecer visível em sua própria vida.